Olá, eu sou Diana Moraes e quero dar as boas-vindas a todos vocês cursistas. Sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina do Pró-Funcionário. Caríssimos cursistas, a presença de vocês é muito importante para nós. Estamos felizes por tê-los conosco. Unidos, construiremos um futuro extremamente brilhante, com grandes possibilidades de satisfação e sucesso. Nós, professores, coordenadores e tutores, queremos proporcionar a cada um o que há de melhor. E estamos certos de que, com seu empenho e participação, todos os objetivos serão alcançados. Nesta aula, seremos mais que professor e aluno. Seremos parceiros, amigos, colaboradores, na incrível jornada em busca de novos conhecimentos. Sei que alguns momentos foram difíceis, mas você se empenhou muito e, apesar dos contratempos da vida, decidiu permanecer. Que bom que você continua conosco, porque, como dizem os sábios, a prova do desejo é a busca. Sendo assim, quero te fazer uma pergunta. Qual o tamanho do seu desejo? Qual o tamanho do seu sonho? Grande ou pequeno, não importa. Você deve buscá-lo com entusiasmo, pois ele certamente vale a pena. O que nós, do Pró-Funcionário, desejamos é que você realize os seus sonhos e consolide o seu sucesso. E por falar em sucesso, gostaria de partilhar com vocês neste momento uma lição que aprendi há muito tempo atrás. É uma história que eu vi de uma professora e que nunca mais saiu da minha mente nem da minha prática. Peço que a ouçam com muita atenção. Podem ficar à vontade nas cadeiras. Relaxem, mas não durmam não, hein? Abram bem os olhos, os ouvidos e o coração, pois essa história já mudou muitas vidas e pode mudar a sua também. A história que vou lhes contar hoje chama-se A Vaquinha. Há muito tempo atrás, um mestre passeava por uma floresta com seu fiel discípulo, quando avistou ao longe um sítio de aparência pobre e resolveu fazer uma breve visita. Durante o percurso, ele falou ao aprendiz sobre a importância das visitas e as oportunidades de aprendizado que temos também com as pessoas que mal conhecemos. Chegando ao sítio, constatou a pobreza do lugar. Era um sítio muito humilde, sem calçamento, sem plantações. Nele havia somente uma velha casa. Lá moravam um casal e 3 filhos, vestidos com roupas rasgadas e sujas. Então, o sábio se aproximou de um senhor magro e surrado, aparentemente o pai daquela família, e perguntou: "Meu caro senhor, neste lugar não há sinais de pontos de comércio e de trabalho. Como o senhor e a sua família sobrevivem aqui?" O homem calmamente respondeu: "Meu amigo, nós temos uma vaquinha que nos dá vários litros de leite todos os dias. Uma parte desse produto nós vendemos, outra trocamos na cidade vizinha por outros gêneros alimentícios e outra parte nós produzimos queijo e coalhada para o nosso consumo. E assim vamos sobrevivendo." O sábio agradeceu pela informação, contemplou o lugar por uns momentos, depois se despediu e foi embora. No meio do caminho, voltou ao seu fiel discípulo e ordenou: "Pegue a vaquinha, leve-a ao precipício e empurre-a, jogue-a lá embaixo." O jovem arregalou os olhos, espantado, e questionou o mestre sobre o fato de a vaquinha ser o único meio de sobrevivência daquela família. Mas como percebeu o silêncio absoluto do seu mestre, foi cumprir a ordem. Assim,
empurrou a vaquinha morro abaixo. Aquela cena ficou marcada na memória do jovem durante alguns anos, até que um dia ele resolveu largar tudo o que havia aprendido e voltar àquele mesmo lugar para contar tudo àquela família, pedir perdão e ajudá-los. E assim ele fez. Mas, quando se aproximava do local, avistou um sítio muito bonito, com árvores floridas, um campo farto de plantações, bela pastagem, muito gado e uma belíssima casa. Ficou triste e desesperado, imaginando que a humilde família tivera que vender o sítio para sobreviver. Apertou o passo e, chegando lá, foi logo recebido por um caseiro muito simpático e perguntou sobre a família que ali morava há uns 10 anos. O caseiro respondeu: "Eles continuam morando aqui." Espantado, o discípulo entrou correndo na casa e viu que era realmente a mesma família que havia visitado antes com o seu mestre. Elogiou o local e perguntou ao senhor, dono do sítio: "Meu caro, como o senhor conseguiu melhorar este sítio? E como conseguiu ficar tão bem de vida?" O homem entusiasmado respondeu: "Bem, nós tínhamos uma vaquinha que caiu do precipício e morreu. Daí em diante, tivemos que fazer outras coisas e desenvolver habilidades que nem sabíamos que possuíamos. Plantamos, vendemos nossa colheita, fizemos artesanato, adquirimos novos animais, ampliamos nossa fonte de renda e nossas perspectivas. Assim, alcançamos o sucesso e conquistamos tudo isso que seus olhos vislumbram agora." O discípulo entendeu naquele momento o que o sábio já havia compreendido há tempos atrás. Moral da história: todos nós temos uma vaquinha que nos dá alguma coisa básica para a sobrevivência e uma convivência com a rotina. Porém, nem sempre ela é a melhor solução. E você? Também tem uma vaquinha de estimação? Será que esta vaquinha não está impedindo de utilizar todo o seu potencial? Ou impedindo que você descubra outras habilidades que estão aí, bem guardadas no seu íntimo? Tem a vaquinha do desânimo, a vaquinha da insegurança, a vaquinha do medo, a vaquinha do comodismo, a vaquinha do "eu não dou conta de fazer isso." Então, que tal darmos um empurrãozinho nelas agora também? Sabe, às vezes deixamos as possibilidades passarem por nós, acreditando que em outras oportunidades estaremos mais disponíveis, teremos mais tempo, mais dinheiro, mais experiência, mais ânimo, menos problemas, menos cansaço, e vamos deixando tudo para amanhã. Deixamos que a vaquinha continue dominando o nosso cotidiano e fazemos sempre as mesmas coisas, todos os dias. Conheço um ditado que diz assim: "O amanhã é o hoje que você falou ontem." Hoje é o dia certo para recomeçar. Acredite! Arregace as mangas e vamos construir este amanhã. Vamos lá? Vamos começar? A proposta para o desenvolvimento desta disciplina é de assistirmos a 2 videoaulas, onde serão abordados o conteúdo do seu caderno didático. Você terá avaliações qualitativas e quantitativas, distribuídas em forma de atividades. Dentre essas atividades estão a realização de 5 pratiques, sendo 2 avaliativos, o seminário, a atividade de prática profissional supervisionada,
a atividade final, que chamamos de atividade de consolidação, e a produção do memorial. Mas não fique preocupado, você já faz tudo isso muito bem. Entretanto, se houver alguma dúvida, você terá o meu auxílio. É só entrar no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Lá, trocaremos muitas informações e experiências. Você pode contar também com o auxílio do seu tutor presencial, este que está aí, ao seu lado. O tutor vai orientá-lo na organização e elaboração de todas as atividades. Nesta primeira aula, estudaremos as unidades 1 e 2 do seu caderno didático, onde discutiremos os seguintes temas: a educação brasileira como direito, a função social da escola, os níveis e modalidades de ensino, o poder público e as competências na educação, o regime de colaboração dos órgãos federal, estadual e municipal envolvidos na educação e os principais desafios da educação básica. Vamos começar falando sobre a importância do processo de gestão da educação. Quando falamos em gestão da educação, não nos referimos a qualquer forma de gestão. Estamos falando de uma nova visão de gestão. Estamos falando da gestão democrática. A gestão democrática enxerga a escola como um todo e quer que seus funcionários, alunos, pais e comunidade também vejam a escola assim. E dessa forma, participe de todas as decisões. Assim, a gestão democrática pode ser entendida como um espaço de participação, de descentralização do poder e de exercício da cidadania. A gestão do ensino público envolve tanto as escolas como o sistema de ensino, isto é, as redes e secretarias de educação. Então, por isso, falamos em gestão dos sistemas de ensino e não apenas em gestão democrática das escolas. Mas você pode estar aí no seu cantinho se perguntando: por que eu preciso preocupar com gestão se eu não sou o diretor da escola? A resposta é simples. Você deve se preocupar, porque todos nós, funcionários da educação, somos igualmente responsáveis pela boa formação educacional dos alunos. E para que esta formação seja baseada em ações democráticas e conscientes, se faz necessário que todos, repito, todos os funcionários da educação tenham conhecimento pleno das ações que movem uma escola. Somente desta maneira, cada um de nós poderá atuar na escola de forma verdadeiramente inclusiva. Se queremos construir uma nova sociedade, não podemos simplesmente nos omitir e repetir o que acontecia no passado, onde os trabalhadores da educação apenas cumpriam suas tarefas rotineiramente, sem questionar e sem opinar. As relações de poder sofreram vários processos de transformação. E o tempo do quem pode manda, quem tem juízo obedece, já passou. Hoje, a educação é considerada como um dos direitos fundamentais do homem e está garantida legalmente em quase todos os países do mundo. Essa conquista é consequência da compreensão que veio se desenvolvendo ao longo dos últimos séculos, de que a educação é um dos elementos mais importantes na construção da cidadania. Para exemplificar melhor, vamos rever em linhas gerais o contexto histórico de todo esse processo. No caso brasileiro,
a ideia da educação garantida efetivamente à população, enquanto uma obrigação, aparece desde a época do Império, quando algumas províncias declararam a obrigatoriedade do ensino primário. A questão do direito à educação também se fez presente nas diversas constituições brasileiras, e a gratuidade, que aparece na Constituição Federal de 1824, coloca o Brasil entre os primeiros países do mundo onde a educação está garantida por lei. As diferentes constituições brasileiras sempre fizeram referências à educação. A Constituição de 1934 apresenta muitas inovações e alguns avanços em relação às definições educacionais. Essa Constituição traz um capítulo inteiro dedicado à educação e vale a pena conhecer. Mas, diante da atual realidade, onde a cada ano mais escolas e faculdades particulares são abertas, é inevitável fazermos uma pergunta. A educação de qualidade é um direito ou uma mercadoria? A atual Constituição Federal determina no seu artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Mais adiante, no seu artigo 208, dá especial atenção ao ensino obrigatório e gratuito, dos 6 aos 14 anos, ao identificá-lo como um dever do Estado e como um direito público. Bem, na teoria, no papel, estamos bem amparados em termos de acesso à educação pública. Mas, se a educação é um direito de todos e está legalmente defendida na Constituição, por que, na prática, ela não atende igualmente a todos? Porque a educação não é ofertada a todos com igualdade de qualidade técnica, estrutural e acadêmica. Porque muitos estudantes encerram seus estudos tão precocemente ou concluem o ensino médio com déficit de conhecimento, se comparado com estudantes de outro nível social. Por que temos tanta desigualdade na qualidade do ensino que é ofertado aos alunos de baixa renda? Levantamos aqui uma antiga e polêmica questão. Você já parou para pensar qual o sentido da existência da escola? Qual a função da escola na sociedade? Vamos pensar? Sabemos que só existem 3 maneiras de se transformar uma sociedade: guerra, revolução e educação. Dentre as 3, a educação é a mais viável, a mais passiva. Porém, com ela, os efeitos só se tornam visíveis a longo prazo. Por isso, geralmente, priorizam-se ações que apresentam resultados rápidos, quase instantâneos, mas, infelizmente, momentâneos. Existe um provérbio chinês que diz assim: se teus projetos têm prazo de 1 ano, semeia trigo. Se teus projetos têm prazo de 10 anos, planta árvores frutíferas. Se teus projetos têm prazo de 100 anos, então, educa o povo. É preciso desenvolver projetos educacionais nos estados e nos municípios, que gerem resultados duradouros, que priorizem a formação integral do cidadão. Um bom exemplo desse tipo de projeto é este curso que você está participando agora. E por falar nisso, você sabe em que é baseada a educação do nosso povo? Faço agora a cada um de vocês as seguintes perguntas. Anote aí. Qual a função da escola diante da sociedade? Para que serve a escola? E a quem
ela serve? Está difícil responder? Então, vamos mais devagar. Vou deixar estas perguntas para serem respondidas depois, mas não sou eu quem irá respondê-las não, hein? Você é que dará essas respostas até o final do nosso curso, ok? O que precisamos e devemos saber é qual caminho percorrer para encontrar as respostas. E você sabe qual é o melhor caminho para uma educação de qualidade? Vamos ver? Na educação, deve-se ter bem traçados os objetivos do ensino-aprendizagem e os meios para alcançá-los, porque, do contrário, a sociedade inteira pode ser prejudicada, pelo simples fato de que alguns escolheram o caminho errado. Apesar das dificuldades, a escola ainda representa a melhor instituição que a humanidade elegeu para socializar o saber. Isto significa que a escola é o lugar onde, por princípio, é difundido o conhecimento que a sociedade considera necessário transmitir para todas as gerações. Por isso, devemos nos fazer hoje e sempre algumas perguntas que são fundamentais neste nosso estudo. Quais os conhecimentos que estão sendo transmitidos na escola? Qual tem sido a função da escola nesses milhares de anos? E o mais importante, a escola existe para quê? A escola existe para quem? Você sabe? Existem algumas teorias sobre esse assunto. Algumas linhas de pensamento acham que a educação serve para preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Já outras acreditam que a educação e a escola têm como objetivos garantir a reprodução do conhecimento para as novas gerações. E existem ainda aquelas que garantem que a escola deve se preocupar com a formação do cidadão. Ficou um pouco confuso? Não se preocupe, vou explicar tudo isso com mais detalhes. O primeiro grupo entende que a função principal da escola é gerar mão de obra. Por isso, ele privilegia o mundo do trabalho. Desta forma, vem na escola a função econômica como a mais importante. Ou seja, a escola deve preparar trabalhadores. O segundo grupo valoriza mais a função técnica da escola, com a transmissão do conhecimento e o desenvolvimento intelectual. O terceiro grupo prioriza a função política da escola, dando destaque aos valores, posturas e ações a serem construídas no ambiente escolar para a organização e desenvolvimento da sociedade. Como passamos boa parte da nossa vida dentro de uma escola, acredito que todos nós tenhamos vivenciado um pouco de cada uma dessas concepções, porque, na verdade, todas elas são necessárias na sociedade e todas são desenvolvidas na escola, de forma mais ou menos enfática. Então, qual a verdadeira função da escola? Qual das 3 linhas de pensamento você escolheria? Qual a mais correta? Pensou? Na verdade, a escola não possui apenas uma função, mas várias funções, que podemos resumir em 3: a função política, a função pedagógica e a função econômica. E como dizer qual destas funções é a mais importante? Qual deverá ser priorizada? É nesse momento, na escolha de prioridades, que define-se o sentido, ou seja, a função da escola. Vamos ver? Se a função econômica for a privilegiada, a escola escolherá a formação técnica
como seu sentido. Caso escolha a função pedagógica como sua maior missão, a escola irá encarar a transmissão dos conhecimentos como seu maior objetivo. E, finalmente, se compreender que seu sentido é a formação da cidadania, a função política será elevada. Agora, pare um pouquinho e pense novamente. A escola onde você trabalha apresenta a predominância de qual destas três funções? A função econômica, a função técnica ou a função política? Se formos aprofundar ainda mais sobre qual a função da escola, resta ainda refletir sobre a maneira como percebemos a função política da escola. Que não é envolver-se com partidos políticos não, hein? É compreender política como uma ação intencional que visa influenciar ou interferir na sociedade. Assim, a função política da escola está ligada à sua prática pedagógica. Neste momento, chegamos a outra importante questão. Se a função política é influenciar ou interferir na realidade, devemos nos perguntar: como seria essa influência? O porquê dessa intervenção intencional? Ela serviria para manter ou para mudar a realidade social atual? É nesse momento também que refletimos sobre a verdadeira função daqueles que concebem a educação. Afinal, queremos a escola para emancipar, incluir, transformar a sociedade? Ou queremos a escola para manter a sociedade como está, subordinada, alienada e exclusa dos seus direitos? Nossa, são muitas perguntas, não é mesmo? Mas é assim que deve ser pensada a educação. Quanto mais questionarmos, mais informações teremos para nortear o nosso caminho. Mais conhecimento será gerado. E quem tem o conhecimento tem o poder. Não se esqueça disso e anote aí também. Conhecimento gera poder. E é por isso que você está aqui, no Profuncionário, para apropriar-se do conhecimento. E este conhecimento certamente vai ajudá-lo a refletir sobre suas ações, vai ajudá-lo a questionar e a buscar novas maneiras de solucionar alguns problemas do seu cotidiano. O conhecimento lhe dará o poder de analisar as opções para depois escolher. E é por isso que a educação serve como mecanismo de libertação do homem. Você se lembra da história da vaquinha, contada lá no início da aula? Empurrar a vaquinha é o início da libertação, da busca para um novo conhecimento. E o que acabamos de aprender sobre o conhecimento? Conhecimento gera... Isso mesmo. Conhecimento gera poder. Porém, tem-se visto, na maioria das vezes, uma educação que serve como veículo de transmissão das ideias da classe dominante, cujo papel é a perpetuação das condições sociais já existentes. Precisamos conhecer a educação em sua totalidade. E para compreendermos melhor a educação, vamos relembrar como ela é organizada. De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394/96, a educação escolar compõe-se de educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A educação infantil é oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. No sistema educacional brasileiro, o ensino fundamental, que compreende do 1º ao 9º ano, tem por objetivo maior a formação básica do cidadão. E já está sendo implantado nas escolas o ensino em tempo integral, que é obrigatório e gratuito nas escolas públicas. O ensino médio, etapa final da educação básica, tem por objetivo a consolidação e aprofundamento dos objetivos adquiridos no ensino fundamental. Tem a duração mínima de 3 anos, com ingresso a partir dos 14 anos de idade. Pode ser oferecida no ensino regular e nas modalidades de educação de jovens e adultos e educação profissional. A educação superior tem como algumas de suas finalidades o estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento reflexivo. Agrega-se ainda à educação básica algumas formas e modalidades de ensino. Vamos conferir. Temos a modalidade EAD de ensino, ou seja, a educação à distância, que é exatamente o que você está participando agora. Temos a educação especial, que é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. A educação profissional e o EJA, educação de jovens e adultos. E existe também a preocupação em oferecer uma formação educacional especialmente organizada para atender às características e necessidades das comunidades indígenas, dos profissionais do campo e as comunidades afrodescendentes existentes no nosso país. É muita coisa, não é mesmo? E você sabe quem é o responsável por organizar e manter tudo isso? É o sistema educacional. Vamos conhecer agora as competências de cada sistema. Como se dá a articulação entre os municípios, os estados e a União. A Constituição Federal de 1988, em seu 1º artigo, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. A Constituição Federal estabelece no artigo 211 que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus sistemas de ensino em regime de colaboração. A mesma Constituição garante em seu artigo 18 a autonomia de cada um desses entes na organização político-administrativa, ficando estabelecida a seguinte organização. A União organizará o Sistema Federal de Ensino, financiará as instituições de ensino públicos federais, exercerá função redistributiva e supletiva junto aos estados, Distrito Federal e municípios, com assistência técnica e financeira. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Olha, não deve ser nada fácil gerenciar um sistema de ensino em um país tão grande como o Brasil e de realidades sociais tão distintas. São muitos desafios, muitos problemas. A falta de vagas, de material, falta de professores e de vários funcionários que viabilizam o bom andamento da escola. Cada um de nós, alunos, professores,
trabalhadores da educação, vivenciamos diariamente esses desafios e é sobre eles que vamos tratar neste momento. Vamos falar sobre os desafios da educação no Brasil. Os desafios da educação brasileira envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e tantos outros. Em estudo elaborado pelo Banco Mundial, entre os desafios mais importantes para a próxima década estão a qualidade do ensino secundário, a eficiência do gasto público, a qualidade dos professores e a educação infantil. Mesmo com o aumento dos investimentos, o Brasil ainda tem centenas de crianças fora da escola. O país ainda apresenta uma dívida social significativa no que se refere à garantia da oferta regular de ensino, sobretudo na educação infantil e no ensino médio. A grande maioria das crianças que estão fora das escolas está concentrada nas regiões Norte e Nordeste, e a desigualdade social reflete esses números. Um relatório divulgado pela Unesco no ano de 2013 aponta que o Brasil aparece em 8º lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos. Ao todo, o estudo avaliou a situação de 150 países. Com esses dados, constata-se que o governo brasileiro não vem cumprindo sua tarefa de oferecer educação em quantidade e qualidade para toda a nação. Precisamos transformar essa realidade. E o que podemos fazer para mudar este quadro? Este é o nosso próximo assunto. São muitas as ações que precisam ser desenvolvidas para garantir uma educação básica, democrática e de qualidade. No entanto, 4 dessas ações parecem ser as principais e precisam ser estabelecidas pelo poder público. São elas: políticas de financiamento, políticas de universalização da educação básica com qualidade social, políticas de valorização e formação dos profissionais da educação e políticas de gestão democrática. A primeira, a política de financiamento, dará as condições concretas sobre as quais se sustentarão as demais políticas. A segunda, política de universalização da educação básica, oportunizará acesso, permanência e sucesso escolar. A terceira, política de valorização e formação dos profissionais da educação, propiciará salários, plano de carreira e formação inicial e continuada para todos os educadores, docentes e não docentes. E a quarta, políticas de gestão democrática, delimitará o caminho pelo qual o processo de democratização da educação poderá ser alcançada. Outra política que certamente concorrerá para a democratização da educação básica é a gestão democrática nas escolas públicas, já estabelecida pela Constituição Federal de 1988. Vamos aproveitar este momento para iniciar a segunda unidade dos nossos estudos. Nela, trataremos sobre o tema Gestão Democrática. Na unidade 2, iremos debater sobre a democratização da educação básica, a gestão democrática como reflexo da postura escolar, os elementos constitutivos da gestão democrática, o conselho escolar e a educação com qualidade social. Sei
que vocês já viram um pouco sobre gestão escolar na disciplina Gestão da Educação Escolar no módulo 2. Mas este assunto é muito extenso e importante. Por isso, vamos retomá-lo aqui, com novas informações. Bem, a democratização da educação faz-se mediante 4 instâncias: o acesso e permanência nas escolas, a qualidade e democratização do ensino. Para demonstrar como a gestão democrática funciona na prática, fizemos uma entrevista com dirigentes e funcionários de uma escola pública aqui da nossa região. Através dos seus relatos, vamos compreender melhor a importância dessa conquista. Vamos assistir? Estamos aqui na Escola Municipal Bolivar de Andrade. Ao meu lado, a diretora Cida Abreu. E nós vamos conversar com ela hoje sobre gestão democrática. Ela, na qualidade de gestora, há muito tempo, né, Cida? Pouco de experiência. Muita experiência. Tem como nos dizer como que isso funciona? Como que acontece realmente uma gestão democrática? Cida, conta pra gente. Como é fazer uma gestão democrática dentro de uma escola? A gestão democrática, primeiro, ela passa, pela participação de todos envolvidos no processo educativo. Para que realmente haja essa gestão, é preciso que todos façam parte dessa escola, que todos sejam envolvidos no processo educativo. É lógico, temos dificuldades sim, mas a gente com empenho, com boa vontade, a gente faz acontecer. Nós temos as leis, nós temos a LDB, nós temos o projeto pedagógico da escola, que é a alma da escola, e nesse projeto pedagógico da escola é que você dá dimensão dessa gestão democrática, porque qual é a concepção que você tem hoje do projeto pedagógico? É um documento para ser engavetado? É um documento que sai lá da sala do diretor? Não. Esse projeto pedagógico, a alma da escola, é onde você coloca a cara da escola, é onde você coloca a realidade e os ensejos que a comunidade tem dentro dessa escola. Então, às vezes, quando se fala, gestão democrática é deixar tudo à vontade, não. Você tem leis, você tem servidores, cada um na sua função. Mas o que é mais importante, porque cada um dentro da sua função, a gente faz um somatório para a gente dividir esses esforços e somar as responsabilidades. Porque eu falo que uma gestão democrática, ela começa no portão. Ela vai desde o porteiro até o diretor. Eu costumo muito falar, e vocês, se tiverem oportunidade, é lógico, de conversar com os serventes de zeladoria, eu falo, vocês são verdadeiros educadores. A partir do momento que você ensina para o aluno, que olha, nós vamos pegar um fato corriqueiro, simples, mas a partir do momento que você ensina para o aluno que aqui está o coletor de pratos, aqui está o de colher, isso você já está educando. Você já está ensinando para ele. Então, todo mundo faz parte, porque é muito como dar o diretor, não. Somos todos nós. E o que eu acho mais interessante é que todo mundo tem que tomar posse disso. Mas eu costumo falar que a gente pode humanizar as leis. De que forma humanizar essas leis? É deixar de cumprir? Não. Vou te dar um exemplo. Nós temos o módulo 2. Hoje é questionado, às vezes o professor ele não vem com essa vontade toda de participar desse módulo 2. Mas como que eu faço isso para ser democrático nesse módulo 2? Nós temos que cumprir? Temos. Nós vamos cumprir? Vamos. Mas é fácil para eu chegar para os meus pares, para quem é envolvido nesse processo, de que forma que a gente pode fazer esse módulo 2? Nós podemos fazer semanal, quinzenal? Nós vamos cumprir a carga horária, mas eu falo assim, sempre é você levando ao conhecimento, é você levando, quando você faz uma reunião, que todos possam participar. Eu vejo bem com os serventes zeladorias, eles ainda são tímidos para participar, às vezes eles ficam mais arredios, mas aí devagarinho você vai buscando, não, você também faz parte, você também faz parte do contexto da escola. E a mesma coisa até com vigia
Por que eu falo assim até com o vigia? Que às vezes ele acha, não, minha função aqui é só de olhar a entrada. Não, você tem um pai para você receber, que você vai receber bem. Então eu falo que o segredo dessa gestão democrática é você dar condições para que todo mundo participe do processo. E nesse processo a gente sabe que acontecem alguns entraves, alguns pequenos problemas, algumas dificuldades. Quais os principais entraves para uma gestão democrática? Hoje os próprios atores educativos, né, todos que fazem parte, aí vem as próprias pessoas que fazem parte desse processo. Hoje nós temos o problema do tempo, porque às vezes o próprio professor, né, ele tem uma carga horária muito intensa, ele sai daqui, ele já vai para outra escola. Eu acho que esse tempo ele dificulta um pouco. E eu vou falar que ainda, quando se fala muito em gestão democrática, eu falo que nós mesmos, às vezes, nós não estamos acostumados a participar. Às vezes até a participação da gente ainda é tímida nisso aí. Então, os entraves que eu vejo hoje para acontecer mais ainda efetivo é a participação dos pais, de estarem mais dentro da escola. Eu costumo falar que todas as escolas que elas têm êxito, que elas têm sucesso, é preciso que haja essa participação. Mas esses entraves são entraves que eu acredito que com a confiança que você vai adquirindo, por exemplo, quando eu coloco dos pais, que você vai adquirindo a confiança, que você vai abrindo esse espaço dentro da escola, que você vai procurando trazer inovações, a gente devagarinho vai superando esses entraves. Rose, qual o papel, qual a importância da supervisão nesse contexto de escola democrática, que envolve família, que envolve pais, comunidade? Você como supervisora, qual é o seu papel nesse processo? O papel do especialista em educação não é mais aquele papel de fiscalizador, centralizador de ações, e sim um companheiro de trabalho, componente da equipe e articulador da relação família, escola e sociedade. Sendo a educação a mola propulsora do desenvolvimento social, o papel do especialista na gestão democrática é de extrema importância para que possa articular junto aos diferentes segmentos, visando ofertar uma educação de qualidade em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. Como que você faz para transformar tudo isso, né, na mola que vai desenvolver, que vai fazer acontecer? Você recebe informações. Como você transforma essas informações em ações? Todo esse trabalho ele é feito de forma articulada. Então, fazemos reuniões entre os professores com pais de alunos, de forma que todos possam dar a sua contribuição na construção desse projeto. Então, os anseios da sociedade, eles são atingidos na medida em que essa sociedade é ouvida e que ela também compreende a função social da escola. Como que a participação, Rose, destes pais aqui na escola? A gente ouviu agora há pouco a Cida Abreu falando que é uma escola, né, relativamente nova, veio de uma separação de um outro colégio devido a uma necessidade. Mas e essa clientela que está aqui, tem os pais, tem a comunidade, como que é a participação desses pais? O que eles realmente fazem? Eles estão participando? Eles estão inseridos? E até além, né, dos próprios alunos. Eles vêm à escola todo dia, mas eles participam dessas transformações? Como? A participação se efetiva dessa forma. Os pais que são representantes, eles procuram o seu porta-voz para defender os interesses da comunidade em relação ao projeto da escola. A participação do aluno ela se dá em diferentes momentos. Primeiramente, atendendo aos anseios da família em relação à formação integral do indivíduo, que nós temos essa preocupação também, além do conhecimento cognitivo, o social ele é de extrema importância na formação do indivíduo. Então esse aluno ele é ouvido no dia a dia, nós perguntamos para eles qual a responsabilidade deles enquanto cidadãos nessa construção de uma sociedade e que tipo de sociedade que eles querem.
Em diálogos com os alunos, nós deixamos bem claro para eles que eles são cidadãos do presente e não cidadãos do futuro, ou como dizem. Então, eles são responsáveis também pela construção de uma sociedade melhor. E se nós queremos uma sociedade melhor, nós precisamos ser pessoas melhores. E como nós podemos ser melhores? Então, é uma reflexão que é feita junto aos alunos, no cotidiano, junto às famílias também. Perguntamos às famílias que tipo de sociedade que eles almejam. Então, toda essa construção é baseada na participação de todos os segmentos. O aluno também faz parte. Você ouve os diretores, os supervisores, você está sempre apropriada das situações das suas escolas e percebe muitas vezes as dificuldades dos diretores e dos gestores. Quais são, na maioria das vezes, as maiores preocupações desses diretores com relação à gestão democrática, com relação ao PPP, ao conselho escolar? Quais as maiores dúvidas? O que eles perguntam a vocês? Bom, os diretores, as maiores dúvidas dele é quanto à participação do todo escolar, do técnico, quem realmente participa, desde o zelador, o cantineiro, o professor, a equipe pedagógica, todos têm que participar, todos têm que colaborar, opinar. Essas são as maiores dúvidas deles. Se fica restrita ao setor pedagógico e direção ou se amplia para toda a escola, se todos têm que estar participando. A inspetora escolar, ela precisa participar em algum momento, ela tem que intervir em alguma reunião, ela é convidada a participar ou não? Vocês deixam realmente a escola assim, com liberdade de ação nesse sentido, em suas próprias reuniões? Você já foi convidada para alguma? Sim, sim. Eles têm a liberdade, a gente deixa livre, mas tem situações que a gente tem que estar participando e tem que estar interferindo sim. Né? Para uma melhor organização, para sanar certas dúvidas, aí é necessário sim essa interferência. Você se sente participante ativa nessa escola? Você se sente inserida nesse processo democrático? Sim, eu já tive experiência com outras escolas, com outras gestoras, e eu percebo que nessa escola eu fui muito feliz, estou convivendo com uma experiência muito realizadora. Porque aqui nós temos uma gestão que nos ouve, que procura nos atender nas nossas necessidades, que procura resolver as dificuldades que nós temos no dia a dia, que não são poucas. Hoje, trabalhar em educação é difícil, porque nós enfrentamos muitas dificuldades no dia a dia. Mas a gestão faz a diferença, porque a gestão nos fornece o apoio, nos fornece conforto para que a gente tenha força para vencer as dificuldades e procurar melhorar dia a dia. Nós temos uma gestora que todas as decisões que ela toma, ela compartilha conosco. Então, antes dela dar a decisão final, ela nos consulta primeiro. Então, ela pega as opiniões do grupo e aí as decisões são tomadas. Então, eu me sinto, como pessoa e como profissional, muito valorizada, porque eu sou ouvida. Né? Isso não acontece em todas as escolas e com todas as gestões. Aqui a gente percebe que por menor que seja o meu trabalho, por mais simples como profissional que eu seja, eu estou sendo escutada. O que eu tenho a falar está sendo ouvido. Então eu me sinto importante, eu me sinto valorizada como pessoa, como profissional, e isso vem reflexo no meu trabalho, porque eu trabalho melhor, eu trabalho satisfeita, eu trabalho feliz. Então eu me dou mais porque eu sou apoiada. Eu percebo que todo o esforço que eu faço tem recompensa. Por mais difícil que a situação seja ao redor, com a falta de recursos, eu sei que o pouco que eu faço vai ser recompensado na gestão que me dá apoio e que valoriza o pouco que eu faço. Cleia, muito obrigada. Obrigada por essa participação. Obrigada por partilhar com a gente esse momento. E quem sabe todos que estão ali do lado também vão ter a oportunidade de participar e ter uma gestão como a sua aqui, tá bom? Muito obrigada. Qual a sua participação para a transformação, para mudanças, para melhorias, para atender as necessidades da escola? Você participa do colegiado, você me disse mais cedo, né? Sim, da função do suplente. Eu acho que a minha função vincula-se também com a do colegiado. Ao meu ver, eu acho que a escola não tem só como função formar, não somente informar, mas também formar cidadãos críticos, pensantes, questionadores. E aí, gostou?
você percebeu como é bom participar de uma escola cuja política de trabalho se baseia na democracia? Fica tudo mais transparente, mais organizado, fica tudo melhor. Melhor para o gestor, para os funcionários, para os alunos, para os pais, enfim, melhor para a sociedade. Então, vale a pena lutar por esta nova forma de gestão, não é mesmo? Queridos cursistas, vamos encerrar agora a nossa primeira videoaula. Está na hora de vocês pegarem papel e caneta para responderem ao nosso primeiro pratique. Não se esqueçam de caprichar, hein? Afinal, este é o momento onde vocês irão socializar os conhecimentos sobre tudo o que foi apresentado até agora. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Eu os aguardo mais tarde, logo ali, no AVA, para continuarmos esta e outras conversas. Então, mãos à obra, bom trabalho e até breve. Tchau!